A previsão de hoje começa mais uma vez com as tragédias provocadas pelas chuvas intensas. São mortos, feridos, desabrigados. Como te mostramos mais cedo, já são 31 mortes confirmadas nas cidades mineiras de Juiz de Fora e Ubá. E há quase 40 desaparecidos. As cidades foram devastadas por um volume de chuva que supera o dobro do esperado para o mês. A cidade de Matias Barbosa está debaixo d'água. E hoje tem mais chuva prevista para Minas Gerais. Afinal, o que explica tanta chuva em tão pouco tempo em Minas? São vários fatores que o CEMADEM elenca. Uma frente fria em alto mar, um sistema de alta pressão, também corredores de umidade que vêm lá da Amazônia, passando por Minas Gerais, o calor que ajuda na formação dessas nuvens carregadas, o relevo, já que as montanhas dificultam a dispersão dessas nuvens, e o oceano, quente, até 3 graus acima do normal, o que favorece a evaporação, ou seja, é mais umidade no ar. E tem mais, as recentes zonas de convergência do Atlântico Sul, que levaram muita chuva para a região nos últimos dias. E o solo já estava muito encharcado. Como os temporais não dão trégua, Minas Gerais tem alto risco de novos deslizamentos em Juiz de Fora. A gente vai ampliar aqui, esse mapa é do CEMADEM, que justamente monitora esses alertas de desastres naturais. É o centro responsável por isso. E aí em destaque o que está acontecendo lá em Minas. Região de Juiz de Fora, portanto, com esse risco alto para deslizamentos, é o que indica justamente essa cor laranja. É Juiz de Fora. É a cidade que segue, nesse momento, sob alerta por conta de deslizamentos. Hoje, ainda pode chover mais por lá, até 40 milímetros. Também tem alerta de deslizamento, aí um alerta moderado, no Rio de Janeiro e também no litoral de São Paulo. Regiões que vêm enfrentando transtornos por causa dos temporais. E onde estão? Roberta Camargo e Natália Lauxen. Roberta está no Rio de Janeiro, é com ela que eu começo aqui a nossa conversa hoje. Conta pra gente o que está acontecendo por aí. Roberta, bom dia para você. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Desde sexta-feira, né, tem chovido bastante aqui no Rio. Hoje, em especial aqui na capital, o tempo está abafado, está nublado, sol entre nuvens, mas mais tarde tem previsão de chuva. Vamos falar de ontem. Teve deslizamento de terra em Macaé e Resende. Os bombeiros atenderam 10 ocorrências em todo o estado. A gente tem aqui uma listinha dos lugares que mais choveu em 24 horas. Foram 120 milímetros em Macaé, 89,2 milímetros em Rio Bonito, 79 milímetros em Resende e 76,4 milímetros em Itatiaia. Rio Bonito, Angra dos Reis, Resende e Campos dos Goytacazes tiveram alerta com relação à chuva de ontem. A gente está acompanhando toda essa situação. Teresópolis, Duque de Caxias, Barra do Piraí e Magé foram 51 sirenes acionadas avisando sobre a chuva. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu ontem um aviso de acumulado de chuva com grau de severidade de grande perigo, que vale desde ontem até a próxima sexta-feira, até a noite da próxima sexta-feira. Ainda tem risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos. Eu tenho aqui para vocês o panorama de como é que fica esse dia de hoje aqui na capital, tá, gente? Como é que vai ficar? De acordo com o Alerta Rio, eu tenho aqui a previsão. Agora de manhã, como eu falei, o céu fica nublado, é parcialmente nublado. Não tem chuva agora de manhã. O tempo está estável agora de manhã, mas à tarde tem previsão de pancadas de chuva de forma isolada aqui na capital do Rio de Janeiro. À noite também permanece essa previsão de pancadas de chuva de forma isolada. Então deixa ali o guarda-chuva na bolsa, tá abafado, tá quente. Hoje está um pouco mais quente que ontem. A máxima para hoje, de acordo com o Alerta Rio, é de 33 graus, ou seja, está esquentando, mas mesmo assim tem previsão de chuva ainda para esta quarta-feira. Ontem, então, os lugares que mais sofreram aí com essas chuvas foram Macaé e Resende, onde teve deslizamento de terra. E na lista aí, os lugares que mais choveu foram Macaé, Rio Bonito, Resende e Itatiaia. A gente segue acompanhando porque tem esse aviso de acumulado de chuva com grau de severidade de grande perigo que foi emitido pelo INMET e vale desde ontem, está valendo desde ontem até a tarde, até a noite da próxima sexta-feira, viu, Carol?
É a situação caótica lá no Rio de Janeiro. Obrigada, Roberta. E também em São Paulo. Temos aqui Natália Lauxen mais uma vez em contato conosco. A chuva não para no estado. Choveu bastante na capital e região metropolitana, com registro de alagamentos na terça-feira. Mas é no litoral que a situação é mais crítica. Peruíbe, que decretou emergência, já temos o registro desde sábado de mais do que o dobro de chuva esperada para um mês. Natália, qual que é a situação de momento? O que temos também de informações com relação à ajuda, auxílio à população, não só de Peruíbe, mas também de outras cidades afetadas pelos temporais. Cara, olha, previsão de chuva contínua para o estado de São Paulo, pelo menos até sexta-feira. Falando aí sobre o alerta do INMET, que a Roberta também trazia alguns detalhes. Já tem alerta vermelho para acumulados de chuva em toda a região sudeste. Situação classificada aí como grande perigo, que é o mais alto nível de severidade. A previsão é de que as chuvas superem 60 milímetros por dia, por hora, aliás, ou passem de 100 milímetros por dia. O alerta do INMET traz aí esse alerta para deslizamentos, transbordamentos de rios e abrange os estados tanto do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e também região metropolitana aqui de São Paulo, assim como o Vale do Paraíba Paulista e também Litoral Sul. Agora, como você falou, né, Carol, a situação mais crítica aqui no estado de São Paulo se concentra no litoral. Quando a gente fala de Peruíbe, até o momento, por lá já choveu 487 milímetros em apenas 7 dias, o que representa o dobro da média histórica para esse mês. Só em fevereiro, somando todas as chuvas por lá, o acumulado chega a 523 milímetros, ou seja, mais de 60% da média anual de chuvas. E como consequência de toda essa chuva, de toda essa catástrofe que está acontecendo por lá em função das chuvas intensas, já são 384 pessoas desalojadas desde o último fim de semana. Agora, falando sobre ajuda humanitária, a Defesa Civil já enviou ajuda para esse município, assim como Ubatuba também já recebeu algumas cargas ali de mantimentos, colchões, alimentos. A Defesa Civil está com o gabinete de crise montado nesta semana, pelo menos até amanhã, quinta-feira ou sexta-feira, por causa desse alerta aí para mais chuvas na região litorânea de São Paulo. Segue monitorando não só a previsão do tempo, mas também prestando atenção em toda essa questão do auxílio, né? Do que precisa ser feito aí para ajudar nos resgates e também na ajuda humanitária do litoral de São Paulo. Carol. Natália Lauxen trazendo para a gente o que está acontecendo em São Paulo, com destaque para o litoral. Natália falava para a gente sobre esse alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Então a gente volta aqui para o estúdio trazendo o mapa que revela exatamente isso. Litoral de São Paulo, na rota do grande perigo do Instituto Nacional de Meteorologia, justamente essa área em vermelho aqui do mapa. Portanto, além do litoral de São Paulo, destaque para o que está acontecendo no Rio de Janeiro, também sob esse mesmo alerta de grande perigo, Espírito Santo e aqui, olha só, zona da Mata Mineira. Também chove forte nas áreas em laranja do mapa. O alerta vale inclusive para as capitais. Em Belo Horizonte pode chover até 40 milímetros. No Rio, em Vitória e São Paulo estão previstos de 25 a 30 milímetros acumulados. É muita água e vem mais por aí. A partir de amanhã, uma frente fria vai se formar na costa do Sudeste e ajuda na formação de um novo corredor de umidade. E esse corredor deve ficar ativo entre quinta-feira e domingo. Deixa o tempo chuvoso, principalmente no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, inclusive em Juiz de Fora. É um cenário preocupante. Hoje, além do Sudeste, toda esta área aqui em verde escuro do mapa, fica em alerta para essa chuva forte. Vai ser difícil, inclusive, escapar da chuva hoje. São até 35 milímetros em Curitiba, Campo Grande, Goiânia, onde pode chover já agora de manhã. As temperaturas ficam altas, máxima de até 28 graus em Belém, 31 em Florianópolis e 28 em Palmas. Todas as capitais com risco de temporais. Em São Paulo, hoje, máxima de 29 graus. O dia começou já com um tempo bastante encoberto, viu, na cidade. A temperatura agora está amena, termômetros marcam 24 graus. E essa quarta-feira promete ser abafada.